Bom, então hoje a gente vai começar o banquete, né, de Platão. Acredito que, se não o mais famoso, né, um dos mais famosos diálogos, porque ele é bem estudado e a gente vai ver que há razões para isso, né, que justificam isso. A primeira razão, acredito eu, que seja porque o banquete ele é um diálogo belíssimo, né, que disputa ali em questão estética, né, com o Fedro, com o Protágoras, enfim, né, com a República também, né, é um dos diálogos mais bonitos do Platão, né, do jeito que ele se desenvolve, da estrutura, né, que ele se compõe das imagens que ele usa, né. Assim como o Fedro, o Fédon, a República, etc., o banquete ele está ligado àquilo que a gente chama de fase de maturidade do Platão, né? Então, são os diálogos propriamente platônicos, né, o pessoal diz. Os diálogos onde a teoria do Platão se desvincularia do Sócrates histórico, né, e tomaria um rumo próprio, né? Tudo bem? Ainda que, né, nos diálogos de juventude, por exemplo, o Eutífron, a Apologia, né, os diálogos aporéticos, chamados, ou seja, sem solução, ainda que nesses diálogos o Platão já faça uso de determinados termos que vão ser cruciais, né, para os diálogos de maturidade, por exemplo, o termo eidos, né, forma, ideia, que é ideia, né, que vão ser juntados, né, para desenvolver a teoria das ideias, nos diálogos de maturidade que essa teoria vai se delineando de um jeito mais claro. Né? Aliás, não sei se vocês conhecem, né, mas tem uma peculiaridade da história da filosofia e das afirmações que se fazem sobre o Platão que valem a pena a gente olhar antes de falar, por exemplo, sobre teoria das ideias, sobre algo do tipo, né? Porque quem introduz, quem concebe primeiro, né, essa teoria das ideias como sendo central para o Platão, é o discípulo dele, Aristóteles, né, no livro da Metafísica. Tá? Então, hoje em dia a gente fala de teoria das ideias de acordo, né, com aquilo que Aristóteles pontuou sobre a obra do seu mestre, né? Mas ainda há quem duvide, né, das afirmações do Aristóteles sobre esse ponto, tentando pensar realmente se Platão era alguém, né, que deixou a teoria das ideias como o ponto central do seu pensamento, da sua obra, ou não, né? Isso teria sido um pouco mais light, assim, um pouco menos dogmático, né? A gente encontra estudos, né, afirmando as duas coisas, mas só para vocês entenderem que dentro da história da filosofia, quando a gente fala de teorias das ideias, de platonismo, enfim, os estereótipos, né, que a gente tem sobre o Platão, são estereótipos criados, formados pelo Aristóteles, tudo bem? Então essa fama, né, do Platão é o Aristóteles que ajuda a difundir, né? Bom, independentemente que sejam corretos ou não as afirmações do Aristóteles, né? Eu acho que a gente pode usá-las, né, para pontuar o desenvolvimento dos diálogos. Né? Então, por exemplo, ajuda a gente saber que o banquete é um diálogo de maturidade e não um diálogo aporético, por exemplo, né? Por quê? Né? Porque a gente vai ver que toda a teoria ali do meio do diálogo, né? Todo o desenvolvimento do diálogo vai estar voltado para a compreensão, né, da ideia da beleza, né, daquela ideia das ideias gerais para o Platão, né? Então, se a gente lembrar, né, na República, no Fedro também isso aconteceu, né? O observador ele passa sempre do particular para o universal, né? Então, os causos particulares eles se tornam ali leis universais, né? E o contrário também, né? Nada pode ser universal se ele não couber nos particulares também, né? Então, por exemplo, se existe uma lei geral, mas se existe uma situação do cotidiano que desmente essa lei geral, então a lei está errada, né? Tudo bem? E o inverso também acontece. Mas enfim, né? Falando mais, sobretudo, do... De nós. Diga. O que que é?
Você fala de diálogos aporéticos e de maturidade. O que é aporético? Então, aporético vem de uma palavra grega que é aporia, né? Que significa basicamente sem saída, sem Ah, resolução, tá. né? São os diálogos que terminam sem nenhuma conclusão, sem nenhum acordo, né, entre os interlocutores. Tá bom. Tudo bem? Obrigada. São diálogos mais curtos também e eles têm uma forma muito específica, né? Por isso que o pessoal enquadra eles numa categoria. Tá bom? É... No banquete, falando mais especificamente do banquete, então, né? No banquete, a gente vai ver essa teoria das ideias, né? Ou pelo menos as ideias se desenvolvendo dessa forma que a gente viu nos diálogos anteriores também, né? Então, as ideias elas seriam coisas separadas da matéria e que dariam realidade à matéria, né? O banquete ele tem uma estruturazinha, né? Que são, vou pegar aqui a estrutura do banquete pra gente. Não, se bem que eu acho que eu vou fazer isso depois, né? Eu vou fazer isso enquanto a gente estiver lendo. Mas o banquete ele tem uma estrutura bem clara, né? Com três partes. A primeira parte com os discursos sobre o amor não filosóficos, né? Então o discurso do Erixímaco, do Fedro, do Aristófanes, né? E aí depois ocorre uma quebra nesses discursos. O Sócrates, né, essa quebra acontece como? Tá todo mundo discursando ali em forma de monólogo, né? E aí de repente o Sócrates diz que ele é incapaz de produzir um discurso à altura dos demais e começa a dialogar com o Agatão, que é o anfitrião deles ali, né? Depois que ele dialoga com o Agatão, o Sócrates vai fazer o próprio discurso, só que dentro de uma escala filosófica, né? Ele vai então procurar estabelecer os parâmetros para o discurso. Vocês lembram qual que são os parâmetros de um belo discurso do Fedro? Né? Ele tem que procurar dizer a verdade, né? Procurar ser coeso e ser feito dialeticamente. Né? O Sócrates ele vai fazer isso, né? E concretiza então o banquete, né? Então, ou seja, discursos não filosóficos, o Sócrates tem uma quebra, né? Faz uma quebra nessa regrinha do simpósio e depois ele próprio faz o seu discurso, né? Então, pois bem, né? Acho que para ficar mais claro, eu vou falar um pouco sobre o contexto do diálogo, né? O banquete começa da seguinte forma: Sócrates e outros amigos, né? Eles se reúnem na casa de um amigo deles em comum, que é o Agatão. Por que eles se reúnem? Né? Porque o Agatão havia acabado de ganhar um concurso de tragédias, né? E aí tinha chamado os amigos para celebrar em casa, né? Mas o que acontece é o seguinte, né? Eles estão então se preparando, né, pro banquete. Já já eu explico exatamente o que é esse banquete grego, né? Eles estão se preparando para o banquete e aí o Erixímaco, que é o médico do grupo, né? Ele diz para todos os presentes o seguinte, olha, né? Nós já bebemos muito na noite anterior, então seria mais prudente que a gente desse uma maneirada, né, na bebida e se banqueteasse somente de discursos, né? Então todos combinam em beber menos, beber pouco, né? E fazer esses discursos, né? O tema dos discursos seria o amor, né? Eros, como a gente viu. E aí, então, cada um dos presentes faria um discurso sobre Eros, depois seria eleito o vencedor, né, dessa competição, tá? Pra gente entender por que eles fazem isso dessa forma, né, a gente precisa entender o que é esse banquete grego, né? O simpósio, que é esse o nome, né, em grego, simpósio, não é exatamente um banquete nos moldes modernos, né? Então, quando a gente faz um banquete, né, as coisas, né, os convidados chegam, se sentam onde bem quiserem, né, e as coisas se desenrolam de maneira mais ou menos natural, né? As conversas, enfim, não tem uma regra, ninguém tem uma ordem para falar nem nada, né? As pessoas, enfim, agem espontaneamente. Agora, o banquete grego, ao contrário, né, ele seguia uma série de regras que faz com que ele se distingua radicalmente do nosso modo de se banquetear, né? Então, no banquete tinha duas partes, né? Havia duas partes. A primeira parte que chamava Syndeipnon,
Vou anotar aqui no chat. Se vocês pesquisarem depois. Syndeipnon, que é literalmente refeição conjunta, né? Esse sim no começo significa conjunto, né? Em grupo, tá? Então, a primeira parte do banquete era uma refeição, né? Geralmente uma refeição mais leve, né? Porque o grande foco, né? O grande protagonismo desse banquete estava na segunda parte, que era o simpotos, né? Ou seja, a bebedeira em comum, né? Então, nessa passagem, na passagem do Syndeipnon para o Simpotos, o Simpósium, né? O que acontecia? Os presentes se reuniam e combinavam, né, um roteirinho para o que aconteceria nessa parte. Para o desenvolvimento dessa segunda parte, né? Então, por exemplo, era decidido quem ia falar primeiro, né? Qual seria o tema das falas, qual seria mais ou menos o formato qual seria o roteiro, né? Que eles seguiriam para a segunda parte, tudo bem? Então, era um acontecimento, né? Que tinha regras muito mais estritas do que a gente poderia imaginar, né? E sempre essa segunda parte, né, sempre o banquete, o simpósio, né, ele seria organizado em função de alguma coisa que não fosse a bebida. Então o objetivo não era você beber em conjunto, né, não era simplesmente estar ali, beber e ok, né. Ele era sempre organizado em algo que não fosse a bebida. Então, por exemplo, aqui no caso do banquete do Platão, discurso sobre o amor, né, uma competição de discursos sobre o amor, tudo bem? As passagens também, além de ter essa elaboração de roteiro, elas eram acompanhadas de libações, né? De oferendas e de cânticos religiosos, né? Então parecia-se bem uma cerimônia religiosa, tudo bem? E isso tem um porquê também, né? No século V, em Atenas, que é o século do Platão, né? Os banquetes, eles eram cerimônias, né? Eram acontecimentos sociais dedicados ao deus Dioniso, tudo bem? Então, assim como as tragédias eram ritos ao Dioniso, né? O banquete, por ser um evento social, por ser um evento de integração das pessoas e tal, né? Ele era também, de alguma forma assim, patronado, né, apadrinhado por Dioniso. Então, por isso que ele seguia um formato quase que religioso, né, nessas transições. Tudo bem? E aí, o que acontece, né? O anfitrião da casa, no caso aqui do banquete do Platão, o Agatão, né? Ele seria, então, o responsável por fazer com que as regras do banquete fossem cumpridas, né? Por garantir que cada um falasse na ordem, garantir que cada um teria sua porção ali de bebida e, por fim, né, coroar ali o vencedor da competição, se fosse uma competição ou de qualquer outra coisa, tá? É importante a gente saber disso, né, que o Agatão é o responsável pelas regras do banquete, porque quando Sócrates tenta quebrar as regras do banquete, né, com quem que ele vai falar? Justamente com o Agatão, né? Então ele consegue persuadir o Agatão a fazer o banquete de outra forma e ele mesmo faz o seu discurso nos seus termos, né? Não nos termos competitivos, de discurso competitivo, mas nos termos filosóficos, né? Tentando investigar o que é o amor, tá bom? Alguma dúvida, gente, até aqui? Bem, uma outra coisa que faz o banquete ser um diálogo curiosíssimo, né, e digno de estudo é que é introduzida um personagem aqui que ele não aparece em outros diálogos, né, mas que é central para o desenvolvimento da trama do banquete, para o discurso Sócrates, que é a sacerdotisa Diotima, né? Então Sócrates, quando vai se pronunciar sobre o amor, ele alega que ele próprio não sabe nada sobre o amor, mas, né, que conversou com uma sacerdotisa que o ensinou tudo o que ele sabe, né, sobre o amor, sobre a arte erótica, que é a sacerdotisa Diotima, né, que inclusive a foto lá do nosso grupo é um quadro, né, feito ali a sacerdotisa Diotima ensinando Sócrates, né, e provavelmente o cara que está ali do lado do Sócrates seria o Platão, né,
Tudo bem? Então, essa personagem, a Diotima, é provavelmente uma personagem fictícia, né? Até onde a gente sabe, ela não tem existência histórica, né? Mas ela é muito interessante, porque além de ser uma mulher que ensina os presentes sobre o amor, né? A gente vai ver que o fato de ser uma mulher influencia muito, sobretudo nas tramas do simpósio grego, né? Se a gente olhar, né, no início do simpósio, tinha uma flautista tocando, né, uma moça tocando ali, enfim, recebendo os presentes com música. E aí quando o banquete vai iniciar, né, expulsam a flautista com uma fala até meio machista, assim, né, dizendo que agora começaria a verdadeira diversão, que a mulher ali presente não era digna, né, ou seja, não saberia lidar com aquela situação, né? O simpósio, ele era também um evento, sobretudo masculino, na sociedade grega, tá? Então, o Sócrates citar a Diotima e colocá-la como protagonista do discurso visa quebrar também, né? Ou pelo menos confrontar essa tradição, né, de síntese, né, masculina ali no banquete. Tudo bem? Eu falei sobre a quebra, né, do discurso dos outros dos outros participantes do Sócrates, né? Essa quebra é basicamente o que a gente viu no Fedro também, viu? Então, por exemplo, os outros presentes ali, né? Eles queriam fazer o elogio mais belo possível de Eros, né? E esse era o objetivo do discurso, ser o mais belo possível. Agora, Sócrates, ele não vai querer fazer o elogio mais belo possível, né? Mas ele vai querer fazer o elogio mais verdadeiro possível. Tudo bem? Então, o parâmetro do Sócrates no seu discurso é o outro. E para que ele faça isso, ele vai ter que então quebrar as regras do discurso, né? Em lugar do mais belo elogio, fazer o mais verdadeiro possível. E ao invés de competir, né, tentar buscar o acordo de todos os presentes ali, tudo bem? Se a gente lembrar, né, ali no Fedro, essas eram as condições da dialética, né? Sobre as relações do Fedro, né, a gente vai ver que os dois diálogos têm muito em comum, né? Inclusive, em um período, né, um período de tempo do período helenístico, né? Então, dos filósofos alexandrinos e tal, considerava-se estudar o banquete e o Fedro como um diálogo só, composto de duas partes, né? Então, o banquete seria a primeira parte do diálogo e o Fedro seria a segunda parte, porque os dois diálogos eles dialogam e se complementam em muitos sentidos, né? Não só por conta da retórica aqui, que aparece no banquete, que o Sócrates precisa dissuadir, né? Mas porque há muitos personagens em comum, né? Por exemplo, o Fedro, aqui que abre o discurso do banquete, né? Vai ser o protagonista do diálogo Fedro, ali junto com o Sócrates, tudo bem? Então, o tema também é parecido, né? O amor, a retórica, como fazer um elogio ao amor, né? A dialética aparece também como sendo a ferramenta central da filosofia, né? Então, os dois diálogos, eles compartilham muita coisa, né? E eu acho que é interessante a gente ter lido Fedro, já ter lido Fedro, né, antes do banquete, porque talvez esclareça muito, né, sobre isso. Há muita coisa pra gente falar no diálogo, eu escrevi aqui, tentei montar um roteirinho aqui, mas eu acho que seria mais interessante a gente levantar esses pontos na leitura do diálogo. Tudo bem? A gente vai analisar cada um dos discursos, né? Eu pretendo fazer de uma forma parecida com o que eu fiz na República. Então, não ler ipsis literis o diálogo, salvo em algumas partes, mas analisar, né, linha por linha e ver o que cada discurso, né, o que cada situação ele está querendo dizer pra gente, né, aproveitar ao máximo assim, do diálogo. Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Querem fazer um comentário? Vocês já tinham lido o Banquete? Alguma vez? Na primeira vez?
Eu já li, mas não foi com esse entendimento, com esse olhar, né? Aham. O Banquete é um diálogo muito denso, muito denso. Assim, ele é aparentemente simples, né? Ele é curto, muito curto, mas ele é muito denso, né? Em algumas partes eu vou ter que me deter melhor, assim, pra explicar, assim, algumas peculiaridades, né? Porque ele é bem profundo mesmo, né? E como Sócrates está falando, né, ou melhor, como Diotima está falando pela boca do Sócrates, né? Muitas vezes o que está sendo dito ali é alusivo, né? Porque a Diotima é uma sacerdotisa, né? Ela não quer exatamente... ela não fala com a clareza do filósofo, né? Ela fala como um oráculo, não é? Então, as falas dela também dão margens para muitas interpretações, né? Mas, independentemente disso, é super profundo, é super interessante observar essa densidade, né, do Banquete, apesar de ser um diálogo curto. Eu deixei na nossa pastinha do Drive alguns textos do Banquete, né, algumas traduções. Eu não consegui deixar a que eu vou usar, infelizmente, que é a da edição da Loyola. Tudo bem? Não sei se vocês conhecem. Vou tentar compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês qual que é essa edição. Peraí. Ok. Consegue me ouvir? Ok, voltei aqui. Vou tentar compartilhar minha tela, mas não deu certo. Enfim, eu vou mostrar o livro aqui. Só um segundinho, já volto. Então, essa edição aqui, ó, do Banquete, ela não é tão cara. Se eu não me engano, eu paguei acho que R$ 30. E eu recomendo muitíssimo, né? Não só por ser uma edição bilíngue, mas porque ela traz uma introdução muito boa ao diálogo, né? E falando em outros textos, né, que não o texto integral do Platão, eu deixei também alguns textinhos na nossa pastinha do Drive pra gente dar uma olhada. E eu vou escanear um texto que tá num livro didático que é super interessante sobre o Banquete. Tudo bem? Se não me engano, acho que são 10 ou 15 páginas. E é fabuloso, assim, pra entender o Banquete. Tudo bem? Então, se vocês pudessem ler algo que não só o diálogo, ler a introdução dessa edição aqui,
tudo bem? Eu deixei a introdução dessa edição no Drive, tá? Na nossa pastinha do Drive. E o texto que em breve eu escanearei, ok? Lembrando que, né, a leitura desses textos secundários serve para a gente entender melhor o banquete, né? Então, ainda que seja para levantar dúvidas ou para trazer outras interpretações, né, sobre um trecho, algo do tipo, é super interessante a gente conseguir ser capaz de nutrir também essa riqueza, né, de informação sobre a obra, tá bom? Por isso que eu passo sempre outros textos, né? Senão vocês também, gente, vão ficar à mercê da minha interpretação sobre o banquete, que eu já posso dizer que não é a melhor de todas. Tudo bem? Então sempre procurem ler ali outros textos. Tudo bem, gente? Então acho que por hoje é só. Eu queria mais fazer uma introdução, umas boas-vindas aí ao banquete. Para explicar mais ou menos o que a gente vai encontrar. Mas eu já adianto que vai ser um percurso muito bom. O banquete é um diálogo fabuloso, tudo bem? Então é isso. Alguém quer fazer algum comentário? É isso, gente. Não, obrigada de nós. Bom fim de semana. Obrigada. Aproveitem. Bom fim de semana a todos. Obrigada de nós. Bom dia a todos. Bom dia.